Yom Yom para o dia 7 de Kislev, extraído de um ensaio do Rebbe anterior, no qual ele explica o que é a Hassidut, o que são seus ensinamentos. Também ele explica o sentido da tefilá, da oração, de acordo com a Hassidut, etc. Naquele ensaio, entre outras coisas, ele escreve o seguinte: existem basicamente 3 escolas de pensamento. Nós encontramos no judaísmo tradicional 3 linhas, 3 escolas de pensamento. Uma delas é aquela doutrina que ensina a anular a matéria. A doutrina que enfatiza o quanto o físico, o corpóreo, o material é baixo, é inferior, e o quanto ele deve ser rechaçado, o quanto ele deve ser rejeitado. Então essa doutrina ensina a anular a matéria, frisando o que há de abominável e ruim na natureza de tudo que é corpóreo e material. Tudo aquilo que está ligado apenas ao campo, ao lado corpóreo, interesse, objetivo corpóreo material é negativo. Então essa doutrina, esta é a escola de Mussar, essa é a escola dos ensinamentos de Mussar, de ética judaica, que já é antiga. Nós temos livros clássicos baseados nessa linha de pensamento, os deveres dos corações, Reshit Chokhmah, e nos últimos 200, 300 anos, diversas outras obras. Então essa é a escola de Mussar, da ética judaica, que dá ênfase a rebaixar e rejeitar o físico, o corpóreo e o material. Por outro lado, nós temos uma segunda escola, que é aquela que traz a disciplina que ensina a reconhecer a superioridade da forma e do espírito. Nós temos uma outra corrente de pensamento que, ao invés de rebaixar a matéria, de rechaçar o físico, o corpóreo, ao invés disso ela enfatiza a grandeza e a superioridade da forma. Em hebraico, forma quer dizer tsurá, em contraste à matéria, ou abstrato e espiritual, aquilo que é mais elevado. Ou, no caso do ser humano, a dimensão emotiva e intelectual. Enfatiza a importância do ser humano de cultivar o seu intelecto ou emoções refinadas, não é mais do que desejos físicos, corpóreos, etc., paixões. Isso seria essa disciplina que ensina a reconhecer aquilo que é mais elevado, aquilo que é mais abstrato e mais espiritual, e que instrui como é possível aproximar-se desses conceitos abstratos, espirituais, etc. Essa é a escola de Hakirah, essa é a escola do chamado pensamento filosófico judaico. Nós temos várias obras clássicas no judaísmo, chamadas obras de filosofia, de pensamento judaico, que enfatizam a grandeza e importância do abstrato, do espiritual, né? Destacando isso, fazendo isso prevalecer sobre o físico, corpóreo e material. Finalmente, a terceira escola, ela é baseada na doutrina que ensina a fazer predominar a forma sobre a matéria. Nas 2 citações anteriores, nas 2 descrições anteriores sobre as escolas ou as doutrinas, o Rebbe anterior ele não traz a desvantagem, por assim dizer, de cada uma delas. Ele apenas fala o lado que elas enfatizam. A primeira escola de Mussar enfatiza rebaixar o físico, corpóreo, o material, o materialismo. Já a segunda, do pensamento filosófico judaico, enfatiza e faz sobressair o abstrato e espiritual, a forma elevada. Aqui, nessa terceira linha, ele nos traz, de certa forma, uma conciliação entre ambas, ou uma combinação, onde ambas as partes estão presentes e se complementam.
essa é a doutrina que ensina a fazer predominar a forma sobre a matéria, ou seja, estão presentes e evidentes, não se exclui nenhuma nem outra, estão presentes tanto a forma, o abstrata, o espiritual, como também a matéria, mas se ensina a fazer predominar a forma sobre a maneira, sobre a matéria, o espiritual sobre o material. Essa escola ensina, primeiramente, como é especial a matéria, que o material por si só, o físico, o corpóreo, ele é neutro, ele, mais do que isso, se for bem tratado e bem aproveitado, se for elevado, ele pode se tornar algo muito sublime e até sagrado. Então essa escola ensina como é especial a matéria depois de refinada. Então ela não incentiva a rechaçar a matéria ou martirizar o corpo, mortificar o corpo, ou se desligar da sociedade e do mundo material. Não. Essa escola, ela ensina como é especial a matéria depois de refinada. Que nós temos, claro que a matéria, deixando como material, materialismo, etc., não é bom. Mas se nós soubermos aproveitar, elevar, etc., então nós podemos obter com isso algo elevadíssimo. Como é especial a matéria depois de refinada? A qualidade da forma espiritual abstrata, quando ela se integra à matéria. Então, mais do que sagrada e elevada é a espiritualidade, mais ainda, melhor ainda, é quando a espiritualidade preenche a própria matéria, quando a matéria fica imbuída de espiritualidade, quando a espiritualidade desce e permeia o físico e material. Então, essa escola demonstra a qualidade da forma abstrata quando ela se integra à matéria, quando ambas, matéria e espiritualidade, se fundem de tal maneira que não se percebe o seu princípio e o seu fim. A gente aqui já não sabe o que é o básico, o que é o princípio, ou se o ponto de partida é o material e o fim elevado é o espiritual. Não, eles estão fundidos de tal forma que só se vê aqui a matéria espiritualizada e não há mais princípio ou fim, conforme escrito nos livros de Kabbalah, pelo fato de o começo estar unido ao fim e o fim ao começo. Isso é trazido em vários ensinamentos místicos, que sempre os polos se tocam, né? E o fim sempre se unifica com o começo e vice-versa. Então aqui, de acordo com essa escola, a pessoa acaba tendo consciência que ambas, tanto a matéria como também a forma, o espiritual, foram criadas por um único e mesmo Deus. Já que Deus é um e único, tudo deriva dele, então aqui a ideia é unificar também, perceber a unidade de Deus presente na matéria como no espiritual, e unificar, fundindo tudo e fazendo perceber essa unidade de Deus na criação de forma geral, que unifica até mesmo aquilo que à primeira vista parecia contrastante e paradoxal. Então, ambas foram criadas por um único e mesmo Deus com propósitos idênticos. Então, aqui se percebe que o objetivo de tudo, tanto da matéria como da espiritualidade, é igual: revelar a luz da santidade do seu poder oculto, trazer ao mundo, revelar ao mundo a luz divina, aquela luz que está encoberta, trazer ao mundo de forma evidente. E isso acontece quando somente ambas em conjunto, ou seja, matéria e espiritualidade, somente quando estão juntas, porque se houver apenas espiritualidade abstrata, como nos planos celestiais, criaturas angelicais, etc., esse não era o objetivo. O objetivo divino é trazer a espiritualidade e a divindade de forma revelada dentro do plano físico, material e terrestre também. Isso se consegue somente quando ambas estão unidas, matéria e espírito, somente ambas em conjunto e não de outra forma, alcançam a perfeição desejada por sua vontade e pela vontade de Deus. Então isso só se obtém não quando simplesmente se rechaça a matéria, se exclui a matéria ou se afasta do materialismo, do físico e corpóreo, não somente quando se dedica-se de forma exclusiva só à espiritualidade. Quando se obtém isso, quando se funde ambas as coisas, se eleva a matéria espiritual ao espiritual, se traz a espiritualidade dentro da matéria. Essa escola
dos ensinamentos da Hassidut. Essa doutrina, essa terceira de conciliar a matéria com o espiritual, trazer o espiritual para dentro da matéria, etc., essa é a linha da escola dos ensinamentos da Hassidut.